Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Tantas famílias não aceitam que os filhos podem vir a ter problemas ou não aceitam que eles têm problemas. Prevenção com amor exigente, antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam. Olá, querido amigo, querida amiga do Amor Exigente. Como vai você? Espero que esteja cada vez melhor. Olá para você que não conhece o Amor Exigente, mas que está assistindo esse programa agora. Seja muito bem-vindo. É por você também que nós estamos aqui, falando toda semana desse valoroso programa de qualidade de vida, de proteção social. Nas últimas semanas nós falamos sobre algumas ações do Amor Exigente, como os grupos para familiares, os grupos de sobriedade, falamos sobre prevenção e estamos aqui hoje também para falar sobre uma ação muito importante do Amor Exigente, que são os grupos de cônjuges. E nada melhor para falar sobre isso do que a coordenadora geral dos grupos de cônjuges da FEAE. Além disso, ela é jornalista, é terapeuta familiar, escritora, que é a Romina Miranda. Bem-vinda, Romina, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Romina, vamos começar falando primeiro, acho que a gente vai usar muito esse termo na nossa conversa hoje, que é codependência. Sim. Então explica para o pessoal aí de casa o que é codependência. Bom, falando no contexto do nosso tema, né, que são voltado para os familiares dos usuários de substâncias psicoativas, a codependência é o transtorno que afeta essas pessoas pela convivência com o uso de substâncias. Nós temos outras questões relacionadas à codependência, não só a questão do uso de drogas, mas aqui especificamente a gente fala a respeito dos familiares que foram afetados por essa convivência e criam aí uma série de, digamos, sintomas, de comportamentos em função dessa convivência. Perfeito. E qual é a importância dos grupos de cônjuges no tratamento, né, na ajuda da codependência? Então, quando a gente fala em cônjuges, a gente fala em pessoas que, além da codependência, podem também estar desenvolvendo a dependência afetiva, que é algo que está muito próximo da codependência, mas que tem uma questão mais relacionada à relação afetiva entre homem e mulher, ou entre homem, enfim, na conjugalidade, né, mesmo que seja homoafetiva ou não. Mas a dependência afetiva ela está mais relacionada a esse nível de relacionamento amoroso. Então a gente acaba tendo também, além da codependência, a questão da dependência afetiva. E os grupos de cônjuges, eles trazem um olhar específico para essas pessoas, né? E eu acho que esse é o grande lance de Amor Exigente, ter esse olhar da integralidade do ser, de saber que cada um, apesar de todos viverem a codependência, cada um vive de acordo com o seu grau de parentesco, com o seu laço afetivo, né? Então o impacto no familiar, que é o pai, o filho ou a esposa, vai ser diferente. Então você ter um grupo para cada um, é você ter um olhar individualizado para como cada pessoa, cada sistema familiar absorve esse impacto. Legal. Eu já vou deixar o convite aqui para você, o do WhatsApp da Federação de Amor Exigente, vai aparecer aqui na tela, aqui embaixo, que é o 19 98 449 8044. Anota de novo aí, 19 98 449 8044. Nesse número você manda o seu recado, você vai ser muito bem atendido pela minha amiga Tininha. Deixa o seu cadastro lá para você receber os informativos da Federação de Amor Exigente. Então, semanalmente você vai receber mensagens sobre as reuniões online que estão acontecendo nesse momento, né, que os grupos presenciais estão fechados, vai receber notícias sobre os livros do Amor Exigente, sobre a revista do Amor Exigente, enfim, mensagens diversas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta especificamente sobre esse programa que nós estamos fazendo aqui, você também manda uma mensagem lá, a gente passa para a Romina e a gente promete que responde você, tá bom? Romina, essa ação de cônjuges é uma ação relativamente nova nos grupos de Amor Exigente, ou vem de bastante tempo? Eu sei que a sua coordenadoria é mais recente, né? Veio nessa gestão. Mas a ação de cônjuges? Há cerca de 8 anos, mais ou menos, ainda quando eu estava como voluntária do Grupo Esperança, que é o grupo dirigido pelo nosso querido Miguel Tortorelli, foi lá que eu comecei, né?
e na época atuava com a dona Mara, no programa na época na Rede Vida, nós começamos a conversar sobre essa necessidade. E aí nasceu o grupo de cônjuges no grupo do Miguel. Foi o primeiro em São Paulo. Há 8 anos. Há 8 anos, mais ou menos. E aí lá eu comecei a coordenar presencialmente. De lá para cá o grupo cresceu, vieram outras coordenações, porque eu também me afastei das atividades voluntárias por um período, em virtude de trabalho profissional. E aí, antes dessa gestão do Miguel, ele dizia que tinha um sonho de não só ter o grupo, mas ter uma coordenadoria, uma coordenação que pudesse ter o papel de começar realmente a levar a importância de se ter um grupo de cônjuges, como nós sonhamos, a cada grupo de família ou a cada grupo de sobriedade, ter ao lado um grupo também de cônjuges. Considerando que nós não estamos falando de cônjuges apenas das pessoas que são casadas, mas namoradas, noivos, parceiros e pessoas que não estão mais vivenciando essa relação, mas que foram impactadas e que precisam cuidar de si para não reproduzirem essa relação em outros relacionamentos. Isso é muito importante. E Amor Exigente também trabalha com esse público. Era o que eu ia te perguntar, porque assim, na verdade, a gente, pelo que a gente vê, o maior público desses grupos são as mulheres. Sim, sim. Acho que 90%. 90%? Nós temos homens, sim, com relações homoafetivas ou não. Temos homens com relações que trazem as questões homoafetivas, inclusive tem sido, acho que, um desafio para nós, né, que é um público novo. Mas, sim, 90% são mulheres, então a gente acaba falando grupo de esposas, grupos de mulheres, mas não é só isso. É que, se a gente for pegar em termos de pesquisa global, existe um número maior de mulheres, inclusive, que buscam a manutenção do casamento com a questão da dependência. As pesquisas mostram que quando é o homem, ele tem uma ação mais rápida de dissolver a relação. Certo. Isso é pesquisa. Então, por isso a gente acaba tendo maior número de mulheres, porque elas insistem mais. Acho que até tem uma questão cultural, religiosa, coisa do casamento, etc. Então, sim, a gente tem um número maior de mulheres. Quando você fala de dependência afetiva, porque assim, o Amor Exigente ele é muito conhecido por causa do trabalho com os familiares de dependentes químicos. Isso. No caso, esse trabalho não é só para cônjuges, namorados, namoridos, enfim, esposas de dependente químico, né? É de uma maneira geral. Isso, porque, inclusive... Pode continuar. Agora que nós estamos aí com os grupos remotos, né, que vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, já vieram algumas demandas, como tem vindo muita gente nova, e as pessoas estão começando a conhecer, vem vindo pessoas perguntando de que maneira que o Amor Exigente também pode ajudar o casal ou o indivíduo que viveu uma relação abusiva, por exemplo, mas que não tem a questão das drogas. E isso é muito interessante, porque o nosso programa é um programa de qualidade de vida, então ele pode ser aplicado para todos. Então, se eu tenho uma relação afetiva que eu gostaria de melhorar algumas coisas, ou na relação familiar, ou enfim, o Amor Exigente, usaremos os princípios para isso. Se for uma relação de abuso emocional, voltado mais para a questão da dependência afetiva, também. Então, ele acolhe. O Amor Exigente é o programa acolhedor. Com certeza. Aí o que eu ia complementar naquela pergunta era o seguinte, assim, no caso especificamente das parceiras, né, dos parceiros que tenha o dependente químico, né, no relacionamento, toda esposa, todo parceiro, ele é um codependente? Ele traz traços codependentes, né? Uma vez alguém me perguntou assim, então, no dia que eu descubro que meu marido é usuário, eu me tornei codependente? É automático? No dia seguinte eu acordei codependente, né? Na verdade, são questões que já vêm, muitas vezes, de uma infância disfuncional. Existe também pesquisas que mostram que existem teorias que mostram uma repetição de padrão na escolha da mulher, né? Então a mulher, quando ela escolhe homens, por isso que a gente fala da importância do tratamento do codependente. Exatamente, fala, não, vou me separar desse, está tudo resolvido. Não está. Se eu não tratar minha codependência, eu vou reproduzir esse mesmo padrão disfuncional em outros relacionamentos. Isso a gente vê nos grupos com muita frequência, isso a gente estuda. Então, quer dizer, por que é importante para um grupo de cônjuges, mesmo não estando mais em relacionamento?
justamente para eu poder elaborar essas questões que muitas vezes vieram da infância e que se eu não elaborar eu vou sempre repetir padrões destrutivos, relacionamentos disfuncionais, toda essa questão que a gente trata e apoia em Amor Exigente. Entendi. Vamos lá, fazer agora a propaganda da reunião virtual. Fala um pouquinho para o telespectador como que estão funcionando essas reuniões, todo sábado, às 18 horas. Fala um pouquinho para gente como está sendo, inclusive, não só para quem está em casa, mas para você também, como está sendo essa experiência? Então, para mim, assim, foi um desafio jogar a ideia, porque quando veio a questão do isolamento, a primeira coisa que eu pensei, né, eu acho que até como professora universitária, eu comecei já que rapidamente tem que aprender em uma semana a gerir as ferramentas para os alunos, e aí já comecei a pensar nos alunos, aí eu pensei, tá, mas e as famílias que vão ficar sem contato nenhum? Que tem uma questão aí para ser tratada e olhada diariamente em relação à parte emocional. Aí eu propus para o Miguel a ideia, né, eu falei, meu Deus, né, que ousadia, né, daí ele conversou com a diretoria e tudo mais e falou, não, vamos lá, vamos tentar. Olha, a primeira reunião, você sabe, né, a gente tem aí uma limitação no nosso esquema ali por enquanto, de 100 pessoas, e mais do que isso também não se tornaria um grupo. Perde a dinâmica, né? Não é uma live, né? É uma reunião mesmo, só no ambiente virtual. E aí na primeira reunião, eu me lembro que deu assim, 1 minuto de reunião, já tinham 100 pessoas, e várias pessoas mandando mensagem no WhatsApp, mas eu não consegui entrar, tal. Nossa, aí eu falei, gente, acertamos, né? Essas pessoas não podem ficar sem uma reunião, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, tal. Então, assim, em termos de saber que o público queria, a gente já descobriu naquele momento. Aí, então, vamos fazer Era uma demanda reprimida, né? Principalmente pelo fechamento dos grupos. Exato. Né? E aí, a cada reunião, aí o Luiz Fernando começou a participar comigo, toda reunião ele está comigo. Luiz Fernando Calduro, nosso diretor de grupos. E aí a gente começou a fazer uma parceria que é engraçado, que é virtual, mas a gente olha pela tela e já sabe o retorno, o complemento, a hora que ele canta nos grupos. Aí, ele adora cantar, e as mulheres adoram ele, né? Porque ele é todo afetuoso e carinhoso. Então, assim, está sendo uma experiência muito legal. Pessoas que não têm grupos de cônjuges nas suas cidades estão podendo entender essa dinâmica. Isso então, que é bacana, é muito bom, porque a gente está conseguindo ampliar um horizonte que até então a gente não sabia como acessar. E essas pessoas novas que estão vindo, perguntando também se podem estar, mesmo não tendo a problemática específica do uso. Então eu creio que essa é uma demanda que vai ficar. Né? Vai ficar? Vai. Vai ficar? Você promete que vai ficar? Você vai se empenhar lá? Então faz o convite, pessoal que está assistindo. Todos os sábados, às 18 horas, aí na semana, eu não sei, no site da FEAE, entrando no site, tem lá o link, com destaque no né? banner lá em cima, o site está aí na sua tela, amorexigente.org.br, tem uns banners lá, não só da ação de cônjuges, mas tem também de sobriedade, que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas, as segundas-feiras de família, coordenado pelo Luiz Fernando, Isso. Que a Romina citou, também às 20 horas. E a novidade é que estreou na semana passada o Amor Exigente é para Todos, que será todas as sextas-feiras às 20 horas. Então tem condução da Daniela Viviane, que é a vice-presidente, do Antônio Benedito, diretor de comunicação, e também do Luiz Fernando Calduro. No caso do Amor Exigente para Todos, é como o nome sugere mesmo, é para todos. Então você não precisa ser um codependente, dependente químico, para todo mundo, porque como a gente fala, o Amor Exigente ele é um programa de qualidade de vida. Exato. Então, de repente você não tem motivo, tá tudo legal com você, mas você tá se sentindo um pouco sozinho nesse momento aí de quarentena, de isolamento social. Participa de um grupo de Amor Exigente que eu tenho certeza que você vai gostar. Maravilhoso. Não é isso? E deixa eu te perguntar, o perfil das pessoas que estão acessando as reuniões virtuais é o mesmo dos grupos presenciais ou é um público diferente? Como que você está enxergando isso? Eu vejo que tem muita gente nova, né? Tem muitas pessoas que sinalizam, hoje é minha primeira vez, hoje é minha segunda vez, eu estou aqui pela terceira vez, mas eu não tive coragem de falar ainda. Tem gente nova, tem gente que queria estar num grupo de cônjuges, mas estava em família, já conhecia a programação, mas estava num local, uma região que não existia cônjuges, certo. Então isso tem bastante também. E pessoas que estão experimentando, e essas pessoas continuam voltando.
voltando, isso que está sendo legal. E apesar da gente achar que tem aquela questão de que no virtual, a exposição e tudo mais, a gente tem procurado, agora ainda mais com uma orientação recém-vinda, formalmente, né, que a dona Mara fez um roteirinho bacana para nós, fica cada vez mais evidente que o sigilo continua sendo mantido, né? As reuniões não são gravadas, as reuniões não são fotografadas, as pessoas podem manter suas câmeras fechadas se assim desejarem. Claro que no período de quarentena a gente quer mais que todo mundo mostre o rostinho ali, porque a gente precisa sentir, né? Mas às vezes as pessoas não estão prontas e a gente sabe que cada um tem seu momento. Não tem nessa necessidade de abrir a câmera se ela não se sentir. Então, assim, um público eclético, um público novo, por isso que eu falei para você, vai permanecer, porque eu acho que não tem mais como voltar atrás, depois dessa fronteira que a gente quebrou, entendeu? Que a gente ultrapassou. E, no geral, são mulheres codependentes. Na maior parte são. Nós temos homens também, nós temos homens, tem vindo algumas pessoas que não são cônjuges, mas que têm interesse em implantar grupo de cônjuges, então vem olhando como é o funcionamento, então acho que isso também vai nos auxiliar na demanda de abrir novos grupos com o tempo, então assim, tem sido uma experiência muito enriquecedora para todo mundo. E aí nós abrimos um Facebook, que eu mandei, acho que a Tininha vai te passar, ou enfim, que seria um entre grupos, né, uma maneira de entre um sábado e outro, as pessoas às vezes se comunicam, elas querem alguma informação, espiritualidade que foi dada naquele dia que me tocou, então eu boto lá, bacana. Então para tentar de alguma maneira manter esse entre, né, então... Para não ficar, né, órfão naquela semana ali, sentir uma... Que legal. Gostaria de falar um pouco também, Romina, a gente está acompanhando as notícias, né, do aumento da violência doméstica durante esse período aí da quarentena, muito provavelmente relacionado também ao abuso do álcool, né, exato, que tem aumentado bastante o consumo durante esse isolamento social. Como que você está enxergando isso? Como que isso está chegando nas reuniões? Então, nas reuniões não tem chegado. Não tem chegado. Eu acredito que a gente tem a questão da dificuldade da subnotificação e do medo, do receio das pessoas, principalmente de se colocarem numa reunião onde elas ainda talvez não tenham essa segurança. Mas em termos de dados, do que a gente tem visto, houve um aumento de 50%, e se nós pensarmos que isso sempre foi um histórico de abuso de álcool, essa prevalência do abuso do álcool na dependência, na violência doméstica, fica muito claro que uma coisa vem complementando a outra. Aí as pessoas que muitas vezes já não tinham relações funcionais, estão ali isoladas, tendo que ficar no mesmo local. Então isso deflagrou essa situação de uma maneira, mas o que eu tenho visto, que eu acho que é bacana também, é que eu tenho visto que ONGs que nós conhecíamos que faziam trabalhos voltados à violência, não só na questão da judicialização, ajudando na medida protetiva, também vem ajudando na questão de um olhar para essa pessoa. Conscientização. Porque, exato. Não adianta só a gente judicializar e a mulher não ter tratamento e o abusador também não ter. Porque esse abusador, certamente, ele vem repetindo padrões que eram familiares. Né? Ninguém resolve de uma hora para outra se tornar abusador, ao menos, claro, que a gente fale de transtornos específicos, mas a questão do álcool em si, infelizmente, eu acho que a gente está vivendo um problema grave. Eu acho que realmente a gente precisa também estar pronto para essas demandas, caso venham aparecer no grupo, pessoas que externalizem, mas existe, apesar dos 50% já declarados, existe subnotificação, porque as mulheres têm medo, né? Não só medo de chegarem a feminicídios, claro, mas também tem a questão, a dependência afetiva, ela traz o medo da perda do relacionamento, e aí ela entra naquele ciclo da violência de achar que ele me violentou hoje, mas amanhã ele pede desculpas, depois de amanhã a gente tenta de novo, e aí começa o ciclo, e para sair desse ciclo só com uma intervenção. E a maior dificuldade que você enxerga é o que? É o comodismo mesmo? É um medo de uma mudança? Ou às vezes a mulher também ela depende financeiramente daquele parceiro? Existem também essas possibilidades da dependência financeira, né? Isso é um fator bem determinante. Existe o medo de sair e vir a ser perseguida e realmente tem as ameaças de morte e tudo mais, então tem esse medo. Mas a dependência afetiva é uma terceira faceta, que aí é um medo emocional. Né? Não é um medo nem de ficar sem a finança e nem medo de morrer, é um medo da
perda de algo que ela ilusoriamente acredita que vai poder consertar. Então, assim como na codependência, né, nós temos a ilusão de poder salvar o outro, etc. Na dependência afetiva isso é muito mais forte e muito mais, até a gente tem uma teoria que compara a dependência afetiva com aquela questão da síndrome de Estocolmo, sabe? Certo. Aquela do Amar sequestro. Você sequestrador, se apegar. Não. Exato. Por mais que ele te faça mal, ele é alguém que supre algumas necessidades. No caso do sequestrador, ele traz comida quando eu estou sofrendo, e no caso do abusador, ele traz migalhas daquelas que eu preciso quando eu sou dependente afetiva. Então é muito triste esse cenário, mas é um cenário que pode ser modificado se houver conscientização, levar a mensagem e de alguma maneira a gente acolher essa pessoa com amor, com empatia, com entendimento e auxiliar nesse processo de libertação emocional. Bacana. E que tipo de orientação, que dica, cuidado que a gente poderia passar à distância, como nós estamos, para uma pessoa que está nessa situação? Como que ela pode se enxergar se ela está numa situação como essa que você mencionou, ou se ela está numa situação de codependência também? Como que a gente pode... Bom, eu acho que quando a gente fala em termos de violência doméstica, a primeira coisa, né, seria realmente a questão da denúncia, do disque denúncia, de buscar ajuda em relação a parte realmente que vem ser a proteção da vida, né? Então, existe aí o Disque Denúncia, formas de... Eu tenho visto alguns vídeos muito interessantes de maneiras que isso tem sido feito, porque às vezes a pessoa está no mesmo ambiente que ela não tem nem como fazer. Mas até uma menção ao Instituto Maria da Penha, né? Que fez um muito bonito, utilizando toda uma cena, né, de uma reunião de trabalho virtual. Foi um vídeo muito bacana, procura na internet aí, muito bem feito. Porque, né, tem situações que não tem como, você está no mesmo ambiente. Esses dias eu vi um também que ele estava armado, aí ela foi para um veterinário, arrumou aquela desculpa para sair de casa indo para o veterinário, lá ela deu um bilhete para as assistentes e elas chamaram a polícia. Então, assim, uma situação extremamente grave, né? Mas o quê? Então, em primeiro lugar, pensar em maneiras de buscar proteção, a medida protetiva na questão de sair da ambiência e, em segundo lugar, paralelo, se essa moça, se essa mulher, se ela não tiver um acompanhamento psicológico, ela tem todas as chances de recair nesse processo, de querer novamente salvar e recomeçar e achar que agora vai. Então, é muito importante aliar as duas questões. E no amor exigente, como o amor exigente é para todos, né, como você acabou de dizer, e é mesmo, nós também somos um canal que podemos aí intervir na questão do apoio emocional, no sentido de usar os nossos princípios para auxiliar nesse processo, e sem dúvida nenhuma, como entidade, eu acho que nós temos aí o compromisso, a responsabilidade social de estarmos ligados às redes de proteção, né, de forma também a que possamos ajudar, se essa for a demanda atual. Que legal. Para encerrar aqui, o nosso tempo já está acabando, uma pergunta assim, é possível trabalhar de forma preventiva nos grupos de cônjuges? Por exemplo, como você falou, tem mulheres que reiteradamente caem, né, mas imaginamos que a pessoa não esteja nesse momento num relacionamento. Por que a importância dela participar de um grupo de cônjuges, por exemplo? Para essa questão da não repetição, né? Eu acho que até um dia veio alguém num grupo e disse que nunca vivenciou um relacionamento assim, mas que ela via muita violência na casa dela, que os pais tinham um relacionamento abusivo, que o pai era alcoólatra, e aí ela começou a vir porque ela começou a perceber que ela começava a se interessar por meninos que tinham esse perfil. E aí ela veio para ver como é que funcionava tal, e aí naquela reunião nós explicamos que realmente existe essa grande probabilidade, né, porque nós vamos buscar aquilo que nos é familiar. Então, se eu tenho uma vivência com um pai usuário, com um pai que de alguma maneira abusou, não só fisicamente, mas emocionalmente, eu vou buscar referências parecidas. Por mais disfuncional que isso pareça, é real, né? Sim. E então, nesse sentido, preventivamente, é saber que se eu vivo num ambiente hostil, eu tenho possibilidade de reproduzir esse ambiente. Prevenção é, se eu já vivi isso, eu vou buscar ajuda para não reviver. E prevenção é também saber que 55% dessas pessoas têm filhos. Então, falar depois sobre Nós vamos fazer um programa de amor exigentinho também, para o pessoal
saber como que funciona. Bom, vocês viram, tem muito assunto, o assunto é vasto, daria para ficar mais meia hora aqui com a Romina Miranda para a gente aprender. Vou deixar o convite aqui para você entrar no nosso site amorexigente.org.br. Lá tem as informações das reuniões virtuais que nós já falamos aqui. Você também vai poder conhecer o nosso trabalho, a nossa revista mensal, que é a Revista E. Ela, nesse momento aí de pandemia, ela está gratuita no site, então basta você entrar, você vai ter a versão digital da revista para você baixar em PDF, mas a gente também peça que se você gostar do conteúdo, e é um conteúdo rico, tem, por exemplo, a coluna de cônjuges, então todo mês a gente também aborda essa ação de cônjuges, além de sobriedade, além de prevenção, sempre traz também um artigo de um especialista, seja um psicólogo, um psiquiatra, então informações relevantes, a gente pede que se você gostar do conteúdo, faça a assinatura também, que é uma forma de você ajudar o Amor Exigente. Novamente vou colocar aqui o WhatsApp, pedir para o Lucas colocar aqui na tela, é o 1998 449 8044. 1998 449 8044, deixa seu recado, se você ficou com alguma dúvida, ou simplesmente para falar, eu adorei assistir o programa, gostei, diga da cidade de onde você é, ajude-nos a fazer o programa, mande sua pergunta para um próximo tema, e a gente vai ter o maior prazer aqui de compartilhar com todos, tá? Romina, acabou nosso tempo, agradeço a sua presença, muito obrigado. Por favor, faça seus comentários finais e um convite aí para o pessoal, você tem um livro, fala do seu livro. Sim, tem um livro chamado Até que a Droga Nos Separe, esse livro é voltado para a questão da codependência. Recentemente nós lançamos um guia de atividades práticas, onde as pessoas podem estudar os conteúdos. Nós realizamos grupos remotos para estudar essas atividades, de forma que a gente possa realmente tirar todo o intuito do livro, que é a libertação emocional da codependência. E eu tenho um site, que é o rominamiranda.com.br, onde além das pessoas poderem acessar as informações sobre o livro, eu tenho vários vídeos que eu trago sobre codependência, dependência afetiva, conjugalidade. Então tudo isso que a gente conversou aqui, também existe essa possibilidade, caso as pessoas queiram acessar, tem bastante informação lá. Maravilha. Tá bom? Obrigado, Romina. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa até agora. Até a próxima semana. E lembre sempre que Amor Exigente funciona e dá certo. Tchau. Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Tantas famílias não aceitam que os filhos podem vir a ter problemas ou não aceitam que eles têm problemas. Prevenção com amor exigente, antes que coisas ruins aconteçam, para que só coisas boas aconteçam.